cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcosita. Durante esse processo ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o O2, produzindo SO2, conforme a equação química. As massas molares dos elementos cobre e enxofre são respectivamente iguais a 63,5 e 32 gramas por mol. Considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa em gramas do minério necessária para a obtenção do cobre é igual a uma questão de estequiometria tranquila que fala de rendimento, só que tem uma sacada nela. Porque geralmente questões de rendimento, quando elas perguntam para a gente quanto que é possível produzir sabendo que o rendimento é de tanto, aí no final a gente faz a continha, né? Tiraria os 80%. Só que ela quer saber quanto que precisa do reagente, de modo que, olha só a maldade dessa questão. Vou só copiar a equação aqui de novo, Cu2S mais O2, que forma 2Cu mais SO2. Ele deu para a gente quanto que ele quer produzir de cobre em mols. Ele quer produzir 16 mols de cobre e está perguntando a massa de Cu2S necessária para isso. De modo que a equação já está balanceada, então é 1 mol de Cu2S que vão produzir 2 mols de Cu para a gente. Tabela periódica. Na tabela não, o Enem não dá a tabela, né? Mas a questão deu para a gente as massas. A do cobre é 63,5 gramas por mol. Porém, como nessa reação eu estou produzindo 2 mols, então a massa dá 127 gramas. Detalhe, né? Como ele quer 16 mols de cobre, não precisava ter calculado a massa dele. Precisava do Cu2S, que tem uma massa molar de... O cobre é 63,5 vezes 2 mais 32 do enxofre, 159 gramas por mol. Como é só um mol aqui, então são 159 gramas. Aí vem o detalhe. Eu sei que quando eu utilizo 159 gramas de Cu2S, eu vou produzir 2 mols de Cu. Está aqui a informação, olha. Com 159, eu vou produzir 2 mols de cobre. A questão quer saber quanto de Cu2S eu preciso de utilizar em gramas para produzir 16 mols de cobre. E aí lembra, né? Porque, como eu falei no início, geralmente uma questão de rendimento, ela ia dar que o rendimento é 80 e ia perguntar quanto de cobre daria para formar. Mas ela já disse que vai produzir 16 mols. Aí, olha só o raciocínio que a gente tem que ter. Depois eu vou fazer o caminho contrário para ficar mais claro ainda. Não é esses 16 mols que eu vou utilizar na minha conta. Sabe por que que não? Porque eu quero produzir 16 mols. É isso que eu quero produzir efetivamente. Então, eu estou produzindo 16 mols justamente porque o rendimento é de 80%. Porque se ele não fosse de 80%, se ele fosse de 100, quantos mols de cobre eu produziria? E aí, isso dá 16 vezes 100 dividido por 80. Eu tenho que pensar em uma massa de Cu2S para produzir 20 mols de cobre. Vou fazer uma pausa e vou falar aqui. No final eu falo de novo. Por que eu tenho que fazer a conta com 20 e não com 16? Porque, olha, se eu utilizar uma determinada massa de Cu2S para produzir 16 mols de cobre, como o rendimento é de 80%, eu vou produzir menos do que 16.
A massa que eu vou colocar então é para produzir 20, porque já que o rendimento é de 80, eu vou produzir efetivamente 16. E é o que eu quero produzir. Depois eu vou fazer essa conta de novo, o caminho contrário, que aí vai ficar mais claro, como eu havia dito. Então, para produzir 20 mols de cobre, quanto de Cu2S eu preciso utilizar? E isso é 159 vezes 20 dividido por 2, que dá 1.590 gramas de Cu2S. Resposta letra C. Agora, preste atenção que eu vou fazer o caminho contrário. Imagina se a questão tivesse perguntando quantos mols de cobre seriam possíveis da gente produzir partindo de 1.590 gramas de Cu2S, considerando que o rendimento é de 80. Vamos fazer o caminho contrário? Com 159 de Cu2S, eu faço 2 mols de cobre. Com 1.590, eu estou fazendo o caminho contrário, olha. Então, com 159 eu faço 2. Com 1.590, quanto que eu faria? X, né? Aqui estaria o X. Eu faria 20. Se o rendimento fosse de 100. Como o rendimento é de 80, então eu faço 16. Sacaram? Ela é meio chata mesmo. Mas, se ele me dá o rendimento e já me dá quanto de produto que ele quer que forme, eu tenho que pensar que eu vou colocar uma massa para produzir mais, uma vez que eu vou perder por esse rendimento não ser de 100%. Tá? Então, a resposta letra C é uma questão chatinha, mas basta ter esse raciocínio aí que a gente falou.